A todos a paz do Senhor. O canal O Som do Clarim traz a pré-aula de número 12, lição para a classe de jovens com o seguinte título: Fé para crer na ressurreição de Cristo. Texto principal, Salmos 49, verso 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. O resumo da lição: a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo um dia também ressuscitarão. E o apóstolo Paulo falou que todos aqueles que esperam em Cristo e que desceram para a sepultura, eles têm a esperança da vida eterna, da ressurreição eterna por Cristo Jesus, pela sua ressurreição. Texto bíblico, Lucas 24, de 1 a 7. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. O tema desta semana para os jovens é um tema maravilhoso: a ressurreição de Cristo. Nós temos que crer na ressurreição do Senhor. Se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. A nossa fé é vã. Nossa pregação é vã. Onde está a nossa esperança se Cristo não ressuscitou? Mas nós temos a certeza que Cristo ressuscitou. Então você já deve saber que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e que antes da queda a morte não tinha domínio sobre a humanidade. Contudo, como um ser moralmente livre, o homem pecou e isso permitiu que o pecado entrasse no mundo e com ele a morte. Mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio, morreu por nós e ressuscitou glorioso. E ele tem as chaves da morte e do inferno. Temos aqui algumas teorias a respeito da ressurreição, que nós não vamos nos ater muito sobre isso, mas nós queremos reafirmar que Jesus Cristo ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Tá certo? Então, nessa primeira parte da lição, nós vemos aqui que a ressurreição é um fato histórico. Não concordamos e nem aceitamos essas teorias que negam a ressurreição, que negam o registro bíblico, e reafirmamos aqui que, pela fé, nós cremos na ressurreição eterna. Evidências da ressurreição de Jesus. Primeiro, a ressurreição do Senhor é uma das verdades fundamentais do Evangelho. Nós vemos que Paulo ensinou em 1 Coríntios 15, a partir do versículo de número 1 em diante, nós cremos que Cristo morreu por nossos pecados e que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Sem a ressurreição, a morte de Jesus seria apenas um ato heróico, mas ele ressuscitou e está vivo. As evidências nós temos em Marcos, capítulo 16, 1 a 8, Mateus 28, 1 a 10, Lucas 24, 1 a 12, João capítulo 20, versículos de 1 a 10. Todos os evangelhos registram a ressurreição do Senhor. Atos dos Apóstolos falam da ressurreição do Senhor. As epístolas de Paulo
e outras epístolas falam da ressurreição do Senhor Jesus. Apocalipse fala da ressurreição do Senhor Jesus. Então, a Bíblia ela está repleta de evidências da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A terceira parte aqui de nossa lição fala da natureza da ressurreição de Jesus. Uma ressurreição literal. Ele ressuscitou literalmente. Foi o próprio Jesus, depois de ressuscitar, que afirmou: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, Lucas 24, 39 fala da própria afirmação do Senhor Jesus: sou eu mesmo. Toque aqui e vede vocês que sou eu mesmo. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi um evento físico no qual o seu corpo foi revivificado. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre a fé cristã e diz que sem a ressurreição, nossa fé seria falsa, caso a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido de forma corporal. Os discípulos no caminho de Emaús, ali nós percebemos naquele texto de Lucas 24, 13 a 35, o momento em que Jesus se encontra com 2 discípulos no caminho da aldeia de Emaús e fala ali com eles, conversa com eles. Eles disseram: és tu forasteiro em Jerusalém e não sabe dos últimos acontecimentos? O texto bíblico nos diz que Jesus havia ressuscitado com um corpo físico tangível, e João também relata no capítulo 20, do 10 ao 18. Ali, quando Jesus orava, apresentando o pão, então eles perceberam que os corações deles ardiam quando o Senhor conversava com eles, e quando ele deu graças pelo pão, eles perceberam realmente que Jesus estava vivo e ali era Jesus. A ressurreição do Senhor foi ímpar, não teve igual. A ressurreição de Jesus difere de todas as outras narradas nas Escrituras. Por quê? Porque ele é o Deus que se fez carne, João 1,14. O que morreu por nossas transgressões, Romanos 4, 25. E ressuscitou para nossa justificação, Romanos 4, 25. Nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele é o cabeça da igreja, como disse Paulo em Colossenses 1,18. Então, ele ressuscitou, está vivo e o nosso Deus é vivo e poderoso. Jovem, nesta EBD, nesta semana de EBD, onde temos esse tema maravilhoso, a fé para crer na ressurreição de Cristo, nós temos que reafirmar nossa fé na ressurreição do Senhor. Ele ressuscitou e está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, nós vamos agradecer a Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus todo-poderoso que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou glorioso e está vivo, vivo para sempre. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, ele tem todo o poder. Nós vamos agradecer a Deus por esta tão rica oportunidade e agradecer por tudo, né? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença, de louvar o teu nome. Ó Deus, que esta semana, esta lição, ela possa encher os corações. Esse tema, Senhor, sobre a ressurreição do Senhor Jesus, é um tema maravilhoso que aquece e acende nossos corações. Te agradecemos pela fé que um dia foi dada aos santos. Senhor, te louvamos pelas maravilhas dispensadas ao teu povo. Assim, em teu nome, nós te louvamos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula.